A gente vai começar agora nossa aula sobre 3 passos para a liberdade pessoal. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Letícia Costa. Então sejam bem-vindos e vamos começar então a falar sobre liberdade pessoal. E eu vou começar a falar hoje sobre a liberdade pessoal a partir de uma pessoa que eu conversei ontem, tá? E é um caso, é um clássico, é uma situação tão comum que eu tenho certeza que vocês vão se identificar aí com esse caso, tá? Então, o que aconteceu? Uma mulher, né, num relacionamento, e esse relacionamento começou a ficar estranho. Então, em relações amorosas, lembrem sempre, tá? A gente tem um movimento que é um movimento hormonal, fisiológico da paixão. Então, ele inicia, tem um pico, a gente tem aquele encantamento, tá? E depois tem uma queda, tem um movimento, né? Tudo que tá vivo está em movimento. Então, um belo dia a relação tá ótima, outro dia já não tá tão boa assim, só vai durar aquelas pessoas em que tiverem maturidade para lidar com as nuances de cada um e as da relação. Bom, não é o caso, não é o tema de hoje, a gente pode fazer depois uma live sobre relacionamentos, mas essa moça estava então numa falta de paz. Ela se descrevia assim: eu tô sem paz. E aí o que tinha acontecido? Eles estavam caminhando bem no relacionamento. Num determinado momento ela achou que ele estava meio frio, que ele estava meio distante, que ele estava estranho, não estava muito do jeito que ela queria, e ela decidiu se afastar, tá? Ela começou a se afastar, ele começou a se afastar, e de repente, pronto, não se falaram mais. Então não houve um diálogo, tá? Não houve, vamos terminar? Não houve uma conversa tipo, isso não tá legal, não gostaria que fosse assim, tá? Não teve um encerramento real. E ela se descrevia sem paz. Eu estou sem paz, tá? Porque eu acho que eu tinha que ter falado com ele. Mas aí entra a falta de um dos 3 principais domínios da liberdade pessoal que eu vou falar aqui para vocês. Então, ela não tinha tido essa conversa ainda porque ela estava receosa de como ele ia ouvi-la, se ele não ia achar irrelevante, se ele não ia achar que aquela conversa era desnecessária, por exemplo, porque talvez ele não estivesse dando ao relacionamento a mesma importância que ela estava dando. Então, toda a decisão dela de falar ou não falar estava sendo tomada a partir do que ela imaginava. Imagina que um monte de coisa voando em volta da cabeça dela. Toda a decisão dela sendo tomada a partir do que ela imaginava que o outro ia pensar sobre o que ela ia falar. Acho que nem sobre o que ela ia falar, sobre o ato dela ir falar. Vocês percebem como é que é complexo? Bom, e aí ela tava sem paz. Isso é a falta de um domínio, tá? Talvez a falta do primeiro domínio, né, com relação a essa liberdade, que é o domínio de consciência. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar nesses momentos é entender sobre as palavras e sobre a comunicação, que, por exemplo, aqui hoje nessa aula, no momento em que eu comunico com vocês esse conteúdo, que eu compartilho com vocês isso que eu tô trazendo, eu simplesmente não tenho a menor ideia do que vocês vão fazer com isso. A partir do momento que eu solto essa palavra aqui para vocês, cada uma que estiver aqui assistindo, cada um que estiver aqui ouvindo, vai pegar e usar ou interpretar ou entender da maneira que for capaz. Ou não vai. Então, alguns vão entender algo parecido com o que eu quis dizer, outros não vão entender bolhufas do que eu quis dizer, e outros vão compreender coisas totalmente diferentes do que eu tentei compartilhar. Enfim, nós não temos controle sobre o que o outro vai fazer com as nossas palavras. Então, por que eu vou comunicar, né? Qual o motivo que eu tenho, então, para falar algo se eu não sei se o que eu vou dizer vai chegar aonde eu quero que chegue? Gente, o motivo é interno, é simplesmente pelo ato de expressar-se.
simplesmente pelo ato de interagir e de tirar aquilo que está aí dentro, tirando a sua paz. Então, quando essa moça compartilhou isso comigo, a primeira providência que a gente tem que tomar, então, peraí, vamos entender uma coisa, não é pelo que o outro vai ouvir, não é pelo que o outro vai pensar sobre você, é sobre o que você considera correto, o que você considera saudável fazer. É sobre o que você pensa, é sobre a forma como você pensa que deve agir. Então, não é sobre o outro, não é sobre o que o outro vai entender, certo? Parece egoísta, gente, mas é a única maneira que a gente tem de ir caminhando de uma forma mais livre. Então, é óbvio que quanto mais maduro, quanto mais inteligente a gente já está, a intenção é que o outro compreenda. Então, eu vou me conectar com o outro e tentar me expressar da maneira mais próxima possível para que do entendimento dele, dela, para que ele compreenda o que eu estou dizendo. Senão já não faz sentido a comunicação, né? Ela poderia escrever num papel e queimar e pronto, e ela já estaria fazendo esse processo de se expressar. Mas ela achava que ela não estava confortável com o fato de não ter dito e não estava dizendo por medo da reação do outro, ou seja, estava conectada com algo que simplesmente não está sob o controle dela, tá? E a gente precisa entender. Então, um dos domínios que a gente vai falar aqui hoje, que é esse domínio da consciência, é entender sobre quem nós somos e as possibilidades que nós temos, independente do que de como ao redor as pessoas vão compreender ou não. Então, qual que era o exercício principal dessa moça? Simplesmente falar, se expressar, comunicar. Então, falar, olha, eu pensei melhor e tal. E aí vem um outro problema, tá? Que é o como se expressar, porque realmente se ela vai para dialogar com ele, cheia de dedos, né, falando com ele sobre tudo que ele fez, o que ele tinha que ter mudado, o que ele não podia ter feito, para que ela não se sentisse de determinada maneira, pronto, a conversa já foi por água abaixo. Então é melhor não fazer mesmo, porque eu só tenho autoridade para falar sobre mim, eu não tenho autoridade para falar sobre o outro. Então, a situação que levou à tomada de decisão dela com relação ao término do relacionamento é uma interpretação de uma situação. Ela não sabe exatamente se o que ela observou foi o que aconteceu de fato. Foi a forma como ele interpretou. Ok, válido, tá? A gente tá aí, tá observando e vamos sempre viver a partir do nosso próprio filtro. Não tem como eu me encaixar num filtro de outra pessoa. Porém, a gente precisa considerar que eu só tenho autoridade para falar sobre a forma como eu enxerguei, sobre a forma como eu me senti, sobre o que aquilo significou para mim. Então, não é quando a conversa se transforma em uma acusação, já perdeu absolutamente o objetivo. Já não vai alcançar nem a intenção que ela tem de ser coerente com o que ela considera importante, e nem vai alcançar o outro dentro da relação. Bom, então, o primeiro domínio aí, a gente já vai começando, é o domínio de consciência. Então, eu saber quem eu sou, para além do que eu faço, tá? Saber quem eu sou e saber das possibilidades que eu tenho, independente do contexto, independente do que está acontecendo ao redor. Então, neste sentido, gente, quando nós entramos dentro desse domínio mesmo, com força, a gente está falando de poder pessoal, a gente sai desse lugar de ser o inocente, né? De ser a inocente, de ser aquela que não sabe como agir, ou aquela que foi prejudicada de modo injustamente, ou seja, tem uma ruptura com o medo. Enquanto não tem uma ruptura com a sensação de medo, não tem uma atitude livre, porque o que aprisiona é o medo. Você só controla, você só domina pessoas ou tristes ou com medo.
Pessoas alegres são livres. Pessoas seguras são livres. Então, aprender a lidar com isso, estar o tempo todo consciente do medo que me paralisa, de qual é o medo que me impede de fazer o que eu acho correto fazer, é um dos primeiros passos, tá? O maior dos venenos com relação à consciência e liberdade de ação, simplesmente é o medo. E aí vamos entender um outro ponto, com relação à nossa mente, tá? Ao nosso estado mental. Quando a gente pensa na mente, tem uma conexão muito direta com essa coisa do cérebro, né? Dá-se a sensação de que a mente, ela tá aqui. É porque o cérebro tá aqui. Então tem essa ideia. Porém, essa ideia não necessariamente é condizente, real. E aí vamos entender uma coisa. A mente, ela tá ao nosso redor. Ela não tá presa em algum lugar. Né? Existe um cientista, um biólogo que se chama Rupert Sheldrake, que fala sobre o conceito da mente expandida, que é a nossa capacidade de se conectar com outras pessoas, mentalmente, à distância. Tá? Então ele tem pesquisas sobre telepatia, sobre comunicações à distância, enfim, uma série de coisas aí que muitas áreas da ciência rechaçam, assim, e tem dificuldade de aceitar até como pesquisas científicas. Então, é um dos exilados aí da ciência, mas está aí, seguindo o trabalho dele, assim como Bruce Lipton, no início da década de 80, era rechaçado com as ideias dele sobre epigenética e hoje está aí sendo estudado e as pesquisas dele sendo validadas e tudo isso. Enfim, então, quando ele fala desse conceito de mente expandida, ele está falando dessa capacidade da gente alcançar algo que está distante desse corpo físico, tá? Então, eu vou fazer um paralelo. Imagina que você está dirigindo um carro. Então, tem um motorista e tem um carro. Eles estão andando juntos. O carro não anda sem o motorista. O motorista não anda de carro sem o carro, porém, eles não são iguais. O motorista é diferente do carro. O motorista conduz o carro. Me acompanha? Então, um pianista, ele não é o piano. O pianista conduz o piano. Se for um bom motorista, ele vai dirigir o carro de uma maneira boa. Se for uma corrida veloz, sem equilíbrio, sem bater. Se for um bom pianista, ele vai executar bem as suas músicas. Mas continuam sendo diferentes. Então, a mente também é diferente do cérebro. E a gente precisa aprender a conduzir o cérebro. Então, o motorista é diferente do carro. O pianista é diferente do piano. A mente é diferente do cérebro. Então, a mente é diferente do cérebro. Entendem isso? E o cérebro precisa de um bom condutor. Então, o cérebro também precisa de um bom condutor. Assim como o carro precisa de um bom motorista. Assim como o piano precisa de um bom pianista. Certo? Respira aí, todo mundo presta atenção aqui que nós vamos continuar, nós vamos fundo aqui hoje. Então, o que o cérebro faz? O cérebro é um órgão do corpo, assim como o coração, o pulmão, os rins, o fígado, programado exclusivamente para que você sobreviva, certo? A máquina corpo humano é uma máquina que para garantir a sua sobrevivência. Então, a gente precisa aprender a conduzir este corpo. Por isso que a gente fala tanto sobre autorregulação, por isso que a gente fala sobre a meditação, por isso que a gente fala sobre o domínio das emoções. Porque o que o cérebro faz? Ele pega uma energia, então aquilo que você come, assim como vai para o estômago, para o intestino, vai para os outros órgãos do seu corpo, vai para a sua musculatura, vai para todas as estruturas e todos os sistemas que nós temos. O cérebro também faz parte de um sistema nervoso e ele pega uma energia material e ele transforma em energia emocional,
certo? Ele é feito para fazer esse processo. E aí o que as emoções fazem? Ou seja, é uma fábrica de emoções. O cérebro é uma fábrica de emoções. Como é que vocês querem se sentir agora? Vocês querem se sentir triste? Fecha os olhos e faz uma coisa triste. Vocês vão começar. Abaixa o corpo assim um pouquinho, então, ó, poucos minutos. Máximo uns 2, vocês já vão estar começando a experimentar a tristeza. Da mesma forma, vocês querem se sentir alegres? Bota uma música bonita aí. Abre o peito, respira fundo, começa a olhar para alguma coisa bonita também. Lembra de alguém que você ama, de alguma coisa que você ama, de um lugar que você ama. Vocês vão começar a experimentar um amor, ou uma alegria, alguma sensação de bem-estar. Seu cérebro vai produzir aquilo que você desejar. Vocês estão me entendendo? É o pianista. O pianista quer tocar a marcha fúnebre ou o pianista quer tocar um odeon, um chorinho bem alegre, um samba? O que é? Tico-tico no fubá ou vamos de uma sonata bem triste, bem romântica, bem profunda, depois de um dia dos namorados sozinho? O que o pianista quer tocar? Vocês entendem isso? Então, ó, o cérebro é uma fábrica de emoções. Então, eu conduzo esse instrumento da forma em que eu considerar que é importante conduzir, da forma que eu quiser conduzir. Vocês têm noção de o que é isso? O que é esse poder, pessoal? A coisa é colocar na prática, porque aí nós precisamos entrar no segundo domínio. Então, eu comecei falando do domínio de consciência. Consciência de quem eu sou, de como eu me sinto, do que eu valorizo e de como é que eu vou colocar isso em prática. Não é pelo outro, pelo que o outro pensa, pela consequência, é para ser honesta comigo. Então, por que eu comecei contando o exemplo da moça lá que estava sem paz e que estava deixando de fazer o que ela achava coerente porque ela estava com medo de como é que o outro ia pensar? Bom, gente, peraí. Não é pelo outro, é por mim. A primeira pessoa que tem que ser honesta com você é você. Então, a gente passa muito tempo ignorando o que nós valorizamos, ignorando aquilo que nós consideramos como virtude. E depois a gente reclama porque a gente topa com pessoas que fazem isso conosco. Só que as pessoas só vão refletir para mim aquilo que eu já estou fazendo. Então, o domínio da consciência, que é o primeiro passo aí com relação à liberdade pessoal, é estar centrada naquilo que eu valorizo, em como que eu considero importante me conduzir ao longo da vida, na carreira, nas relações e agir dentro disso. É coerência comigo mesmo. O segundo é o domínio de transformação. Então, o que é o domínio de transformação? Bom, eu sei que carro que eu estou dirigindo, então tá, eu estou lá num carro automático, eu sei qual é o combustível que eu tenho que colocar nele, eu sei se o tanque está cheio ou se o tanque está vazio, eu sei o que eu tenho que fazer com os pneus, entendeu? Não adianta o violinista querer sentar para tocar piano. Tem que conhecer o que ele está mexendo. Se ele tiver um instrumento é de um jeito, outro é de outro, o som é diferente, tudo é diferente, a partitura talvez vai ser diferente. Então, o motorista que só tem carteira de moto, também não adianta ele querer pegar o caminhão. Ele vai ter que se habilitar. Então, ter o domínio da transformação é entender qual é a máquina que eu estou conduzindo. Estou conduzindo esse cérebro, ok? Estou conduzindo essa fábrica de emoções. Se eu deixo essa fábrica solta, produzindo qualquer coisa, qual é a consequência disso em mim? Ou seja, só que essa máquina funciona 24 horas por dia, literalmente. Alguém aqui já dormiu, teve um sonho de terror e acordou sentindo medo? Tem certeza que já, todo mundo passa por isso. Ou seja, quem está produzindo esse medo? Está dormindo? É o cérebro, gente. São pensamentos. Eles vêm em automático, eles vêm 24 horas por dia. Como é que eu vou virar essa chave? Isso é o domínio da transformação. Eu preciso entender como é que o meu corpo funciona, eu preciso entender o que são os hábitos e eu preciso entender como é que eu inicio esse tipo de mudança. Então, o domínio de transformação, que é o segundo, ele passa por reconhecer o corpo, reconhecer as emoções e a confusão física que as emoções provocam e fazer a transformação dos hábitos.
desenvolver os bons hábitos, abrir mão daqueles hábitos que me levam para aquele buraco de sempre, que eu não estou interessada mais, que eu sei que eu não estou interessada mais. Então, se eu sei que quando eu encerro uma relação e não falo nada, simplesmente evaporo no mundo, aquilo tira a minha paz. Eu sei que isso acontece, que eu preciso me posicionar e falar para o outro por que tal coisa aconteceu, por que eu fiz de tal maneira. E eu não faço, tem algo errado. Ah, mas é porque eu tenho dificuldade em me expressar. Então você já sabe o que você precisa fazer, treina. Começa a se expressar, porque isso está incoerente, não é uma coisa relevante para você. Tá, eu tô dando esse exemplo aqui, mas espalhem isso dentro das situações que vocês estiverem experimentando, tá, gente? Não precisa ficar congelado nesse exemplo específico, não. O que nós estamos falando em estrutura é reconhecer consciência de quem eu sou, consciência da transformação que eu quero ter e ação. Sou honesta com aquilo que eu quero e que eu valorizo, sem ficar no vitimismo, sem ficar na inocência, esperando que alguém resolva para mim. Não, ninguém vai resolver para você. Feito é melhor do que perfeito, também. Ah, mas eu tenho dificuldade de falar, então escreve. Ah, mas eu tenho dificuldade de encontrar com a pessoa e falar pessoalmente, manda mensagem. Sei lá, acho uma solução, mas alguma solução tem, certamente tem. Então, domínio de consciência, domínio de transformação, que é reconhecer a máquina, dominar as emoções, conduzir o corpo, um bom condutor da máquina que está aqui, que é essa que você mora. Porque senão as emoções elas vão roubar vocês nos hábitos. E os hábitos, gente, que nós adquirimos ao longo da vida com relação às emoções, ai meu Deus, estão muito aquém do que a maioria gostaria de sentir. Então é trabalho duro, trabalho constante, certo? Vocês sabem que o medo é uma das emoções mais ensinadas, né, para nós. As crianças aprendem na base do medo, né? Elas fazem ou deixam de fazer algo de acordo com o grau de ameaças que elas vão recebendo. Nós aprendemos assim. Nós tomamos decisões baseadas no tamanho do risco e no tamanho do medo que a gente está sentindo, na maioria absoluta das vezes. Então, o medo ele passa a ser um parasita. Então, em algumas tradições xamânicas que vão lá desde o Canadá até a Argentina, que passando pela América toda, né, denominam as pessoas como guerreiros, que são essas pessoas que estão ali lutando contra esses parasitas, como por exemplo o medo. Então tem uma coisa que é interessante e que é também o nosso terceiro domínio que eu vou falar aqui, que é o domínio da intenção. Então a gente fala domínio de consciência, domínio de transformação, ou seja, autorregulação, conhecimento do corpo e das emoções e transformação dos hábitos. Se der tempo a gente volta e fala sobre dicas com relação aos hábitos. E o outro é o domínio de intenção. Consciência, transformação e intenção. E olha o que interessante, eu estava falando sobre a coisa da mente expandida para vocês, né? Do quanto que a gente ainda não tem essa noção real da forma como nós estamos conectados e da forma como nós nos comunicamos, né? Eu sempre falo, tem um exemplo simples, um exercício muito, muito simples que todo mundo devia fazer e testar algum dia. Vocês podem testar hoje, que é observar quanto tempo demora para uma pessoa perceber o seu olhar direcionado para ela. Então, encontre alguém, passa quando vocês estiverem andando na rua, então chega na janela aí da casa de vocês e observe alguém na rua de forma que essa pessoa não tenha você no campo de visão dela. E olha quantos segundos demora para essa pessoa direcionar o olhar para você. Essa é a nossa conexão. O ego, né, a matéria, ou seja, de novo, o corpo,
dá a ilusão de que nós estamos separados. Só que nós estamos conectados. Então, essa é a ideia da mente expandida. E aí, olha que interessante. As palavrinhas atenção, intenção e extensão. Então, quando eu falo de extensão, estender tem a ver com mover para fora. Então, eu estou aqui me expandindo, estendendo para fora até vocês. Vocês também estão fazendo um movimento nesse sentido aqui. E a gente se conecta, tá? O atenção, que é o atendere, é estender em direção a algo. E aí é esse exemplo que eu falei de observar as pessoas caminhando pela rua e olhem quantos segundos demora. Gente, no carro, pelo retrovisor, se você olha pro retrovisor do motorista do carro da frente, demora segundos para ele olhar pro retrovisor e captar o seu olhar. Entende? Então, a atenção, o lugar onde você direciona a sua atenção, ali vai a sua energia. Você estende o seu corpo em uma direção específica. Você estende a sua mente em uma direção específica na hora que você faz isso. E aí, sabe o que é a intenção? A intenção é você fazer uma extensão para dentro de algo. Então, quando eu tenho uma intenção com vocês, eu estou indo para dentro, não só direcionado. E esse é o terceiro domínio. Então, domínio de consciência, domínio de transformação, domínio de intenção. O que eu quero? E essa é a pergunta que mais emudece o mundo. Eu pergunto, o que você quer? E as pessoas ficam mudas. Elas não sabem responder. Quero a paz mundial. Não sabe o que está querendo. Porque até para ter intenção, até para pedir algo, a gente tem que saber querer. Porque eu vou ter que começar por algum lugar. Tem que saber por onde eu vou começar. Então, a maioria das pessoas não sabe quais são as suas intenções e se metem para dentro do que não sabem. Não sabem, porque ainda não tem domínio de consciência. Então, é nessa ordem: domínio de consciência, domínio de transformação, domínio de intenção. Isso dá a liberdade que vocês querem, que vocês estão de sonho. Só que é trabalho duro, constante, diário, porque o tempo todo o corpo vai levar de volta para um lugar conhecido e habitual, familiar. O corpo quer o que é familiar, o corpo quer o que é conhecido, não é o que é bom. O que é conhecido não é exatamente o que é bom. É só o que já foi repetido tantas vezes que é feito em automático. Pronto, não se gasta energia com isso. Então, a intenção, aquilo quando eu direciono a minha energia para dentro de algo fora, é isso que leva a energia para a transformação. Se não está claro, se está confuso, vai ficar a energia fica difusa. Tá bom, então nós vamos começar a falar como é que a gente faz então para eliminar esses parasitas, né? Especialmente o que a gente falou sobre a questão do medo, que é um dos principais, é a emoção que mata mais rápido, né? Que inclusive matou muita gente quando começou a pandemia, muito antes de ser contaminado pelo vírus. Muita gente morreu de medo. Porque o medo, ele abala as estruturas do sistema imunológico. Te coloca uma situação de estresse, impede a sua capacidade de raciocinar, te faz agir no impulso, sobrecarrega o seu corpo inteiro. Né? Então, por isso que é chamado de parasita em muitas culturas. Então, o que a gente faz? A gente tem 3 opções.
que são muito interessantes, eu gosto de todas elas, para lidar com medo. A primeira essa não necessariamente nessa ordem, né? Mas a primeira é atacar de frente. Então, tem medo de altura, pula de paraquedas. Tem medo de água, começa a praticar rafting. Começa a ir para os lugares onde tem água. Não tem outra saída. Ou você vai lidar com o medo consciente e encarando esse medo, ou não, né? Mas tem mais duas opções para quem fica apavorado com isso. Mas tem uma colega minha da Escola de Reconstrutivas, que é a Lorena Pulido. A Lorena fez o workshop do Emoções a Meu Favor ano passado comigo, em português e espanhol. Quem estava acompanhando o Detox viu, né? A Lorena compartilhou uma experiência dela com relação ao medo de água. Então, ela sempre teve muito medo de água, e aí ela começou a praticar o rafting. E todos os anos ela participava de um evento lá de rafting na cidade dela, em Vancouver. Já tinha alguns anos que ela fazia isso. E o que ela estava dizendo? Mesmo assim, ela ainda sentia medo. Mas cada vez que ela se expunha àquela experiência, a sensação mudava, a experiência começava a ficar um pouco mais divertida, e o medo já não paralisava ela da forma como paralisava anteriormente. Então, sabe o que é ter um juízo crítico? Então, você tem medo de algo e você acha que você vai morrer se algo acontecer. E aí você precisa ter um mínimo de juízo crítico para a realidade de que essa coisa não vai te matar. Que faz parte de um imaginário. Faz parte de alguma associação que talvez você não vai alcançar mentalmente, mas tudo bem, tem que ter um mínimo de juízo crítico. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, mas eu sei que eu não vou morrer. Então, peraí, deixa eu insistir mais um pouquinho. Qual é o máximo que eu consigo alcançar dentro disso que eu tô sentindo? Apesar dessa emoção devastadora, até onde eu consigo ir ao máximo e mais um pouquinho? Então, essa é uma das formas. Eu ataco de frente, com persistência, eu aguardo o tempo que for necessário, e esse medo ele vai cedendo. Sem dúvida. Se você não desistir, é um dos caminhos, tá? Número 2 é parar de alimentar. Então, aí entra aquilo que eu falo para vocês sobre o desafiar o pensamento. Sobre colocar outras experiências, outras ideias tão à vista, que esse que é estrutural, que é automático, ele começa a enfraquecer as estruturas. Então, essa é uma segunda opção. Eu paro de alimentar, eu paro de reforçar, eu paro de justificar aquilo que eu tô falando, aquilo que me provoca o medo. Entende? Então, tem gente que tem medo de altura e tem medo de andar de avião. E aí faz questão de verificar todas as causas de panes de avião e possíveis problemas que podem acontecer em regiões com turbulências e quantas pessoas morrem em determinado tipo de acidente. Né? Eu tô reforçando, tô pegando, tô dando comidinha para aquela emoção que eu não quero sentir mais. Porque toda vez que você se conectar com um determinado pensamento, esse pensamento ele vai gerar uma emoção. É essa emoção que você quer sentir? Vamos voltar lá no domínio de consciência? É isso que você está querendo ficar conectado? Porque risco tem. Eu posso estar aqui dentro da minha casa e pode cair um avião aqui. Tô com medo de avião. Entende o que eu tô falando? Então, se a gente começa a entender de verdade isso que eu vou falar, o nosso estado mental como uma doença, a gente começa a se aproximar da cura. Porque passa muito rápido. As associações, elas passam muito rápido. As memórias, as informações, a gente está numa era onde não tem como fugir da informação. Você é obrigado a consumir. A todos os instantes tem alguma informação chegando.
Então, o nosso estado mental, se eu não cuido, se eu não silencio, se eu não crio espaço para isso, a gente está mergulhado no adoecimento mental. Todo mundo. Não existe mais isso de se separar. Tem alguns que estão um pouco mais rompidos, outros menos, mas são poucas as pessoas que estão conseguindo manter saúde mental. E o terceiro, gente... deixa eu dar um exemplo aqui ainda sobre o segundo. Sobre isso de não alimentar, tá? É uma outra moça também que estava numa dor profunda por causa de um término de relacionamento e se sentindo a pior mulher do mundo e se sentindo inadequada, incompetente para relacionar, se sentindo horrível, porque esse relacionamento tinha acabado. Ok, é uma área da vida, tá? Porém, ela acabou de abrir um negócio, tá pioneira na região dela, tá se especializando no nicho dela lá e tinha acabado de fazer um curso que ela queria muito, excelente, e estava super realizada, tinha saído super bem, feito um network maravilhoso naquela semana de curso, estava super realizada nessa área, outra área. Bom, tá bom, no que você vai botar o foco? Aí, quando ela falava do relacionamento, entrava em pranto. Quando ela falava do curso, sério, estava na minha frente, a pessoa muda de assunto em 2 segundos e parece que é outra pessoa. Porque muda o semblante, muda o brilho do olhar, muda a postura, muda o tom de voz. Então, desse assunto aqui eu tô chorando demais, desse assunto aqui eu tô muito fortalecida. Bom, então vamos lá, com o que você vai se conectar? Porque quando ela falava do relacionamento, ela se sentia a pior mulher do mundo, a última rejeitada do planeta, ia morrer sozinha porque nada dava certo para ela nos relacionamentos. E aí ela se descrevia assim. De repente ela começava a falar do curso e ela brilhava, ela iluminava. Então a minha pergunta para ela foi assim, e aí, como é que você quer se sentir então? Com o que você vai conectar agora? Para onde você vai direcionar a sua atenção? Para onde você vai se estender? Para onde você vai se amplificar? Não é ignorar, não é negligenciar. Vai ter um momento de sentir a dor, mas não se confunda nessa loucura de achar que é a pior pessoa do mundo que está experimentando aquilo ali. Então, em todas as áreas podem ter situações difíceis, dolorosas. Eu vou me conectar e vou alimentar essa sensação por quanto tempo? De que maneira? Com que intensidade? Porque uma coisa é eu parar, eu analisar aquela área, eu tomar uma decisão dentro daquele problema que se instaurou. Eu vou falar sobre problema e decisões aqui ainda pra gente fechar. Outra coisa é eu mergulhar naquilo ali como se minha vida tivesse acabado e eu fosse a pior pessoa do planeta. Isso é doença. Eu preciso estar consciente de que nessa hora eu estou mentalmente doente. Que eu estou alimentando algo que eu não quero. Entendem? Bom, então vamos para o terceiro. Terceiro que eu adoro também. Vou fazer um exercício com vocês aqui. O terceiro é a iniciação dos mortos. Falei muito na última série sobre as mulheres, né, amigas da morte. Falamos sobre os vários contos com relação a isso. E tá aqui também em outras culturas, tá? Em tradições egípcias, em tradições indígenas, na Grécia, né, aqui na América, que é a iniciação dos mortos. O que é isso? Eu vou começar a fazer esse processo consciente da minha transformação, me despedindo literalmente de quem eu era e eu não quero ser mais. É simbolicamente uma morte. Bom, vocês topam fazer um exercício aqui agora comigo? Quem topa? Se vocês toparem, eu vou querer que vocês peguem caneta e um pedacinho de papel. Vocês primeiro vamos preparar o corpo, né? Antes de plantar uma sementinha, a gente tem que arar a terra. Então, eu quero que vocês sentem aí bonitinhos. Respira profundo, entra em contato com o corpo de vocês. Observa como é que vocês estão se sentindo nesse instante, como é que vocês estão fisicamente. Posiciona o corpo de vocês.
E eu quero que vocês peguem esse papelzinho e vocês vão escrever nele o nome completo de vocês. Nome e sobrenome. Então, o nosso nome, né, o nome das famílias que nos compõem, ele diz muito sobre aquilo que nos compõe, sobre o que nós aprendemos, sobre as nossas crenças, sobre o que nos foi ensinado, sobre aquilo que nós recebemos sem a opção de rechaçar, de recusar, que nós tivemos que receber. Consciente do corpo, respira profundo. E aí com a mão não dominante, então quem é destro vai pegar a mão esquerda, quem é canhoto agora vai pegar o papelzinho com a mão direita, tá? Respirando profundo, olhos fechados. Primeiro eu vou explicar, depois vocês falam. Com a mão não dominante, de olhos fechados, vocês vão se conectar com tudo isso que vocês aprenderam dessa família materna, família paterna. Vocês vão amassar esse papelzinho de olhos fechados, tá? Então, vamos lá. Olhos fechados, segura o papelzinho com a mão não dominante. Respirando profundo, consciente aí do corpo de vocês. Vocês vão se conectar, lembra aí, da família paterna, família materna, tudo que foi ensinado para vocês, a religião, as culturas, as refeições, quais eram as histórias que vocês ouviam. Amassa esse papelzinho com essa mão não dominante. Respira profundo e vocês vão jogar para trás. Joga fora. E observa o que vocês sentem. Observa o corpo de vocês com atenção. Como é que fica o corpo de vocês quando fazem isso? Como é que é jogar fora, jogar para trás? Nome, sobrenome. Então, cada um vai experimentar algo com relação a essa experiência. E o nome é uma das coisas que carrega muita energia da família. São 4 estruturas que sustentam um sistema de crença. É família, cultura, educação e religião. Então, fazer esse exercício, né, para uns é tenso. Algumas pessoas sentem dores de cabeça, algumas pessoas sentem dor no corpo, outras têm vontade de chorar, porque a gente se ampara, se pendura, se agarra em uma identidade que foi recebida, sem direito de questionar. E a gente precisa revisar. E esse é um processo de morte. Eu só preciso conhecer. Esse é um processo de despedida. Esse é um processo de despedida de quem eu aprendi a ser, para eu poder aprender, para eu construir quem eu quero ser, para eu me desenvolver da forma que eu quero ser. Essa dor está no corpo. Só respira profundo e observa o que é que eu ainda não quero soltar, o que é que ainda é difícil de soltar, de reconstruir. Então, para quem está nesse movimento aí, eu sempre dou essa dica, vou repetir. Gente, estudem outros idiomas. O nosso idioma materno é o filtro do ego, de todo esse aparato. Quando a gente começa a treinar outras línguas, o cérebro começa a criar uma flexibilidade, porque às vezes são palavras iguais com sentidos muito diferentes. Viajem, conheçam outras culturas. E esse é o ponto. A gente tem medo de largar aquilo que aprendeu. E se eu não quero alimentar o medo, um dos exercícios que eu preciso fazer é começar a treinar a fazer coisas diferentes. Flexibilizar essas conexões. Então, quando a gente já tem esse domínio de consciência, a gente tem uma situação, um problema, seja ela qual for em qualquer área, tá? Não vou me ater a um problema específico, vocês podem colocar dentro da realidade de vocês. Eu sou consciente, ou seja, eu saio desse lugar de inocência, eu
fico consciente da minha responsabilidade de ação, eu me torno autorresponsável sobre a situação que eu estou envolvida, sobre como eu quero me sentir diante disso, tá? Esse é um caminho, esse é um. Ou se eu ainda não tenho domínio de consciência, eu fico na confusão. Faço isso, eu faço aquilo. Se eu fizer isso, eu não suporto. Se eu fizer isso, eu morro. Mas tal coisa eu tenho que fazer, mas tem que ser de tal maneira, isso eu não consigo. E aí eu fico aqui, ou vou para uma confusão mental, ou eu vou para esse lugar de autorresponsabilidade. Bom, eu vou tomar uma decisão e eu vou assumir um risco. Toda decisão que a gente toma é um risco assumido. Eu não sei, enquanto eu não dou um passo, eu não sei qual a consequência desse passo. Não adianta querer controlar o mundo na imaginação, não adianta querer controlar o mundo no pensamento. Isso é ilusão. Então, esse lugar de responsabilidade, considera isso. Eu vou dar um passo, eu me faço responsável por ele. Eu não sei qual a consequência. Seja qual for, eu assumo. Eu arrisco nisso, eu invisto nisso. Daí eu vou tomar uma decisão. E a partir do momento que eu tomo essa decisão, eu começo a entrar numa consequência. Então, qualquer coisa que você movimente, qualquer peça que você movimente na sua vida vai gerar uma consequência que vai gerar um processo de adaptação. Ele pode ser fácil, ele pode ser difícil, ele pode gerar todo tipo de emoção que vocês imaginarem. E aí entra o quão estruturado eu já estou para suportar esse movimento. Eu posso suportar esse movimento, mesmo com as dificuldades, eu me organizo, eu peço ajuda, se eu precisar fazer uma pausa, eu faço uma pausa, eu me preparo, eu passo por esse processo e faço esse movimento aí, chegar até o final. Ou eu chego à conclusão de que eu não estou suportando, que está além das minhas forças e que eu quero interromper. Ok, se chegar nesse ponto, e aí as mulheres são danadas para se iludirem nesse movimento. Os homens também fazem isso, mas aqui acho que estamos mais entre mulheres. Às vezes eu tomo uma decisão, eu não suporto a decisão que eu tomei, ou seja, na hora de tomar aquela decisão eu me desrespeitei também, fui além do que eu considerava importante, eu estava fora do meu domínio de consciência, eu desconsiderei algum valor meu, e aí aquilo é avassalador para mim, eu não suporto a consequência da decisão que eu tomei. Nessa hora tem dois perigos, tem duas saídas, Um é de começar a depositar no outro a dor que eu tô sentindo, que eu não tô suportando, como se fosse culpa do outro. Me acompanha? Esse é um dos perigos. Eu perder a minha responsabilidade sobre a consequência da decisão que eu tomei. E aí eu começo a projetar no outro a dor que eu não estou suportando em mim, em consequência da decisão que eu tomei. Bom, outro perigo é eu me obrigar, eu forçar a barra para suportar, e aí vai parar no hospital provavelmente, porque vem adoecimento, ou mental ou físico mesmo. Então, se eu tomo uma decisão fora do meu domínio de consciência, isso me desrespeita e isso começa a ficar insuportável de sustentar. E ainda assim eu forço a barra para sustentar, dois perigos. Ou eu vou adoecer, porque vai além do que eu consigo mesmo, ou eu vou começar a acusar alguém. E aí é aquela pessoa que fica ranzinza, aquela mulher, aquela bruxa nariguda com vergonha no nariz, que ninguém suporta, ranzinza. Tá? Só que tem uma saída se eu não suporto a decisão que eu tomei. Se eu tomei, eu percebi, porque a gente precisa ser perfeito, tá? Tá tudo bem, tá liberado, não Pai, Filho e Espírito Santo, errar é permitido. Vocês tomaram a decisão, não suportaram a consequência delas, a emoção tá difícil de levar, vocês querem revisitar a decisão? Revisita. Volta lá, repensa, reavalia. Porque o erro não está no outro, ou no que o outro está fazendo, ou no que o outro está dificultando para você. Isso acontece no trabalho, no relacionamento, na família. O problema não está no outro. O problema é que quando você tomou a decisão, você estava fora do seu domínio de consciência, você não respeitou o que você valoriza.
Então, se eu me dei conta de que eu não estou suportando a consequência, eu revisito a decisão. Eu volto lá, eu reviso, para eu não ficar na confusão. Então, a confusão é um sinal de que a decisão foi tomada fora do domínio de consciência. Tudo bem, pode acontecer com todo mundo, mas estejam atentas. Então, se a decisão foi tomada fora do domínio de consciência, eu vou ficar confusa, vou ficar em dúvida. Se eu fico confusa, eu estou sustentando uma imagem. Internamente eu sei que aquilo não tá coerente, tá? E aí as pessoas começam a fazer uma busca que se a gente não for muito cuidadosa, fica sempre a busca do remédio ao invés de buscar a cura. Então, se eu sei que toda vez que eu como empadinha eu sinto dor de estômago, e ao invés de parar de comer empadinha eu fico comprando omeprazol, eu não tô querendo a cura, eu tô querendo só remédio. Me acompanha? Falta de domínio de consciência, falta de domínio de transformação, falta de domínio de intenção. Faltam os 3 domínios. Então, se eu tomei uma decisão, se eu tô confusa, se aquilo ainda não tá claro para mim, se aquilo ainda não tá confortável, se vez por outra eu tenho rompantes, e aí eu fico louca, e eu fico de um jeito que eu não quero ficar, que não é coerente com a pessoa que eu quero ser. E eu sei que eu não tô coerente com a pessoa que eu quero ser. Eu preciso buscar cura para aquilo ali. Eu preciso revisitar a decisão, reconectar com o meu poder de decisão. Senão, as pessoas entram no ciclo do alívio, dor e alívio, ao invés do ciclo de cura. Então, o que é dor e alívio? Alívio igual fome, gente. Tá? Você tá com fome agora, você vai lá, você come o que você precisa e tal. Passou um tempo, vocês vão ficar com fome de novo. Fome é assim. Você comeu, aliviou. É igual ir ao banheiro, fazer o 02. Tá lá, tá incomodando, você vai lá e faz. Passou. Pode esperar que daqui a pouco tem de novo. Não tem resolutividade, aquilo ali não termina, não passa. Não é cura, é remédio. Então, vou dar um exemplo aqui. Agora eu vou entrar num exemplo. Mas vale para todas as áreas, tá? Então, conflito de relacionamento. Ah, tá. Teve uma traição no relacionamento e o parceiro descobriu. Ou teve uma mentira no relacionamento. Fulano pegou um dinheiro e sem falar. E aí o outro descobriu. E aí, ok, eu tomo a decisão de permanecer na relação. Ah, porque tem filho, porque tem muitos anos, ou porque não sabe o que fazer se for ficar sozinho. Eu nem sei o que é que me faz ficar na relação, mas eu fico. Sei que eu não tô feliz, mas eu fico. Eu sei que eu olho para aquela pessoa e me dá um trem aqui, porque não ficou resolvido em equilíbrio, mas eu fico. Fora do domínio de consciência, fora do domínio de transformação, fora do domínio de intenção. E aí eu começo a ter umas crises, assim. De repente tá tudo bem, a pessoa esbarra na porta, faz um barulho e eu já fico louca e começo a voltar naquele assunto. Eu decidi ficar, eu aceitei não resolver, eu aceitei liberar o outro da consequência daquilo, mas internamente eu não consigo lidar com a chuva de emoção que acontece dentro de mim quando eu me vejo naquela situação. Porque eu sei que eu não tô coerente com algo que eu penso, tá? Com algo que eu valorizo. Então, quando isso acontece, né, eu começo a ter esses ataques. O que é o alívio? O alívio, eu me sinto culpada porque eu tive um ataque, ou seja, eu empato a conta com o outro que está em dívida comigo, que de alguma forma também me desrespeitou, fez algo que eu não gostei. Eu dou um chilique, eu empato a conta por um tempo. Alívio. Entenderam? Porque não vem em equilíbrio, não vem na mesma dose. Revisitem a decisão. Tomem o tempo que precisar. Ah, é muito devastador. Ah, é muito avassalador. Ah, eu acho que eu vou morrer, acho que eu não dou conta, passo mal, só de pensar eu tenho febre. Tá bom, toma tempo.
mas não perde a consciência da direção que você quer ir. Isso é domínio de intenção. Mesmo, às vezes a gente tem domínio de consciência, às vezes a gente tem domínio de intenção, mas ainda não tem domínio de transformação. Ok, toma tempo. Toma o seu tempo e recolha a energia psíquica que você precisa. Mas não perca os outros dois domínios, porque você ainda não domina a transformação. Entenderam o que eu estou dizendo aqui? O ideal é quando a gente já está com os três funcionando, mas às vezes não estão os três claros. Ok, respira, acalma e continua caminhando dentro de uma coerência honesta com aquilo que você quer ser. Certo? Então, gente, agradecer muito a companhia de vocês. Um beijo grande. Divirtam-se com consciência. Tchau, tchau.